Nos anos 70 eu participava da Aliança Libertadora Nacional, ALN. Era um militante de base da organização e a minha casa servia de abrigo para companheiros e companheiras que precisavam ir para o exterior e, enquanto se providenciavam documentos naturalmente falsos, várias dessas pessoas ficavam na minha casa e a gente tinha ligação direta com os padres dominicanos, com os seminaristas, e entre os quais estava o Frei Tito. Nós participamos, eu participei com outros companheiros do Nordeste, do Brasil todo, do Congresso da UNE em Ibiúna, interior de São Paulo, em 1968. E também lá estava o Frei Tito. E em grande parte os dominicanos foram presos porque a repressão queria documentar e provar por A mais B que os dominicanos haviam preparado e promovido, com apoio das organizações anti-ditadura, aquele congresso estudantil, que, como sabemos, foi reprimido, os estudantes foram presos. Inclusive agora existe um monumento no centro de Ibiúna, com a foto do Frei Tito, de todos nós que participamos do congresso. Mas o certo é que eu já estava exilado no Chile quando eu recebi uma missão da minha organização no sentido de procurar o Frei Tito quando ele chegasse, trocado pelo embaixador alemão, e procurasse, a minha missão era de ajudar o Frei Tito a voltar a ter alegria. E eu procurei o Frei Tito e convidei para ele participar de um churrasco numa casa nos arredores de Santiago, que era uma casa onde estava presente eu diria, a diáspora latino-americana. Porque havia dois ex-guerrilheiros que tinham lutado com Che Guevara, havia um deles era hondurenho, o outro era argentino, havia uma mulher da Bolívia, e eu do Brasil, e enfim, esse guerrilheiro hondurenho, que tinha o apelido de Chema, ele era médico também. E pouco tempo depois eles foram, cada um para o seu país. O Juan, que era argentino, morreu lá durante a ditadura argentina. O Chema voltou para Honduras, onde fundou um partido revolucionário dos trabalhadores centro-americanos. E a Ruth era mãe de dois filhos de Chema. E refugiou-se na França, e eu voltei para o Brasil, antes da derrubada do Salvador Allende, para continuar na mesma luta. E eu encontrei Tito no quartel dos Carabineiros de Santiago, que é a polícia popular do Chile, como se fosse a polícia militar ou a polícia civil daqui. E nós fomos para essa casa de Chema, no final da Avenida Vicunha Maquena, região central de Santiago, e nós passamos o dia, todo mundo tentando tirar o Tito do estresse, da tristeza profunda que ele sentia. E eu diria que foi em vão. No final da tarde eu voltei com ele de ônibus para o quartel dos Carabineiros, e pelo menos foi feita a tentativa. O fato é que Tito internalizou de tal maneira a figura do torturador, no caso Sérgio Fleury e sua equipe, que era a mais sanguinária de toda a polícia política brasileira, que ele via o torturador em todos os lugares. E a Ordem Dominicana contratou um psicanalista, dos mais competentes da França, e o psicanalista escreveu o seu livro de memórias com autorização da família da Ordem Dominicana. Ele relata que num primeiro momento ele tentava negar a presença do Fleury. Dizia: Tito, o Fleury não está lá no Brasil, ele não vem aqui para lhe perseguir, para lhe prender novamente. Mas ele notou que essa tática não dava resultado. Então ele mudou de tática para dizer que o Fleury estava lá mesmo em Lyon, perseguindo, querendo prender novamente o Tito, mas que eles não deixariam que ele se aproximasse dele. Mas aí ele de tanto sofrer e não conseguindo vencer essa figura do torturador dentro dele,
ele se jogou, ele ficou pendurado, como diz o poema, entre o céu e a terra. E eu não diria que foi um suicídio, no sentido clássico da palavra. Foi uma tentativa de afirmar a vida através da morte. Ele não quis, com isso, inspirar ninguém a se suicidar. Pelo contrário, todos os seus poemas são na linha da continuidade da luta, e foi isso que ele fez. Então, o Tito, a gente pode dizer que quem matou o Tito foi a ditadura militar brasileira, militar empresarial. Nós sabemos que houve participação decisiva de vários empresários, entre os quais o Henning Borgensen, Otávio Frias Filho, Otávio Frias Pai, aliás, e outros que colaboraram com veículos, com recursos para a repressão, e deveriam entrar na história dessa maneira e não como liberais, falsos heróis. Então o que eu podia dizer sobre o Tito é que houve essa convivência dentro da clandestinidade. Nós morávamos numa casa muito pequena e de vez em quando recebíamos pessoas enviadas por ele, por outros dominicanos, e a cada dia era uma vitória a gente passar até o dia seguinte. Você conviveu com o Tito antes da tortura? Chegou a conhecê-lo antes? Muito rapidamente, porque antes da tortura ele já participava do movimento estudantil e já era militante muito jovem. Ele, nessa época, ele tinha seus 25 anos, aproximadamente, e era do grupo de dominicanos, com o Frei Beto, o Frei Jorge Calegari e outros que se engajaram na luta. Então o Frei Tito incorporou-se à luta desde muito jovem, e eu tive contatos esporádicos com ele, com os outros dominicanos.